Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Grato a Deus pela oportunidade de estar com vocês nessa noite, retornar a esta igreja. Agradeço ao pastor da igreja, o pastor Paulo, irmã Teresa, muito obrigado pela lembrança. Ao presbítero nosso irmão Paulo, que nos conduz, a diretoria da igreja, os demais obreiros. Parabenizar as irmãs por esse lindo trabalho. Deus me deu hoje o privilégio de estar aqui, acompanhado da minha esposa, que já foi apresentada hoje. Amém? É uma bênção tê-la comigo neste dia. Meus irmãos, eu quero parabenizá-los por esta festa e ao mesmo tempo dizer que o tema que nós vamos tratar é um tema de coragem. Tema de coragem. Tema esse bastante difícil de se ver nos dias atuais, mas também é um tema escatológico. Então esse tema requer uma atenção maior, porque a escatologia ela é uma das matérias dentro das doutrinas bíblicas mais difíceis de ser ministrada. Mais difícil. Por quê? Porque por melhor que seja o expositor, ele vai falar de sombra, ele vai falar de coisas próximas. E qual é o grande desafio da doutrina escatológica? O grande desafio da doutrina escatológica são dois. Quando eu passo a aplicar o extra bíblico e quando eu passo a aplicar a experiência pessoal. Experiências pessoais, elas não podem, em hipótese alguma, ser ensinada como doutrina. Por exemplo, nós estamos aqui neste culto, aonde há um propósito, e nesse propósito que há, vocês vieram com o coração aberto. Eu queria pedir só um pouco mais de retorno para mim aqui. Vocês vieram com o coração aberto para esse congresso. Em cima desse propósito, Deus está se manifestando. O que significa isso? Que a manifestação de Deus, que não é uniforme, ela é multiforme. Ela se dá de maneira diferente sobre a vida de cada crente. Agora, isso é experiência pessoal. Então um irmão levanta a mão, o outro chora, o outro dá um pulinho, mas tem o outro que fica quietinho, mas está recebendo do mesmo jeito, porque são experiências pessoais. Agora, tratando-se da doutrina de escatologia, nós precisamos trabalhar com a Bíblia interpretando ela mesma, e isso é uma regra chamada hermenêutica, ou seja, a Bíblia interpreta a Bíblia. Então o que eu pretendo nessa noite comunicar aos irmãos
é exatamente isso. Vamos ao texto bíblico escolhido, melhor dizendo, ao versículo escolhido, que está no livro do profeta Daniel. E nós vamos olhar para o capítulo de número 7 e o versículo de número 10, já foi lido nessa noite. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriu-se os livros. Agora vá comigo em Apocalipse, capítulo de número 20. E vi um grande trono branco, e o que está, versículo 11, irmãos, Apocalipse 20, 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo a sua obra. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, Daniel foi levado cativo à Babilônia. Quem era Daniel? Daniel era um moço excelente, que já ainda na sua terra, em Israel, aprendeu com a escola de profeta. Daniel teve o privilégio de aprender com Isaías, com Jeremias, com Ezequiel. E quando Daniel foi levado à Babilônia, entre outros jovens, Daniel foi escolhido dos de Judá para ir ao palácio do rei, porque havia nele excelência. E diz a Bíblia que Daniel lá chegando, o rei mandou que desse a Daniel e aos seus companheiros uma alimentação diferenciada, para que eles pudessem servir ao rei. Mas a Bíblia diz que quando trouxeram a alimentação, Daniel chamou o servente, o responsável pela alimentação, e disse: olha, nós não comemos esse tipo de comida, porque aquela comida era, antes de ser levada a Daniel, oferecida aos ídolos. E Daniel havia aprendido no seu discipulado
que nada sacrificado a ídolo ele deveria comer. Também não deveria beber nada que fosse comprometido com os ídolos. O capítulo 1, verso 8 de Daniel começa dizendo assim: Daniel propôs, assentou no seu coração, não se contaminar. Ele disse: olha, a gente está longe de Jerusalém, está longe dos nossos pastores, mas o nosso Deus está conosco. Então não importa se nós estamos no cativeiro, nós vamos continuar crente. E diz a Bíblia que o servente do rei olhou para Daniel e disse: eu tenho uma missão. A missão é cuidar de vocês da melhor forma possível. Daniel disse: olha, faça o seguinte, nos dê legumes e verdura por 21 dias, faz um teste, depois você vem. A Bíblia diz que quando eles voltaram, Daniel e os companheiros estavam mais vistosos do que os que estavam comendo o manjar do rei, porque a Bíblia diz que é melhor um bocado seco aonde há paz, do que um boi gordo aonde há contenda. É melhor comer verdura crente do que comer picanha desviado, irmão. Agora, eu faço essa introdução para lhe chamar a atenção para algo aqui, antes de entrarmos no assunto. O que Deus pode fazer com alguém que se entrega e está disposto a renunciar. Antigamente os crentes usavam a seguinte expressão: tem que pagar o preço. Parece que esse assunto está desatualizado, irmão. Antigamente era pagar preço. Pagar preço falava de oração, falava de jejum, falava de passar na prova cantando. Isso era pagar preço. Hoje o negócio está meio mudado. Hoje é pôr Deus na parede, é determinar. Mas Daniel nos ensina um princípio: até onde Deus está disposto a usar alguém que se coloca nas suas mãos. Moody, que foi o maior evangelista da sua época, ele disse: o mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer com um homem que se entrega inteiramente nas suas mãos. E aquele homem conseguiu revolucionar o mundo da sua época. Esse era Daniel. A Bíblia diz que ele sobressaiu entre todos. No primeiro teste que Daniel teve, a Bíblia diz que ele era 10 vezes mais sábio do que todos os sábios da Babilônia. Esse Daniel, aplicado nas coisas de Deus, esse Daniel, comprometido com Deus, Deus lhe dá o privilégio de ser profeta para os seus dias, profetizando para os reinos ali estabelecidos. Deus lhe dá o privilégio de ser profeta para a nação de Israel, e Deus lhe dá o privilégio de ser profeta para toda a humanidade, e por isso nós estamos falando dele aqui nessa noite. Olha o que Deus pode fazer com alguém que se entrega nas suas mãos. Deixa eu soltar uma palavra profética nesta noite. Deus não tem prediletos, irmãos. Deus tem alguém que tem fome dele e da sua presença.
Se você é um desses candidatos, saiba que nesta noite, neste congresso, Deus pode fazer isso por você. Esse Daniel, então, depois de profetizar a Israel, ele lê o livro da lei, e ele olha que a profecia entregue por Jeremias, ela já havia se cumprido. Então Daniel vai orar a Deus, e Daniel vai orar a palavra, e a oração de Daniel foi: Senhor, está cumprido sobre o teu povo a profecia da qual falou Jeremias. Chegou o tempo de retornar do cativeiro. A Bíblia diz então que o anjo chega a Daniel, depois de 21 dias de oração e de batalha no mundo espiritual, e disse a Daniel: 70 semanas estão determinados sobre o teu povo, e então virá o fim. Daniel toma aquela palavra, vai até o rei, o povo é liberado, retorna do cativeiro. Mas há aqui na vida de Daniel uma visão escatológica. Que visão é essa? O que é que Deus vai fazer no tempo do fim? O tema que os irmãos escolheram fala acerca do juízo final, da consumação de todas as coisas. Mas para que eu possa chegar nesse juízo final, eu preciso, pelo menos de forma rápida, pontuar alguns acontecimentos que dar-se-á antes desta data. Para isso eu quero que você olhe comigo Mateus capítulo de número 24, o versículo de número 14. Mateus capítulo de número 24, o versículo de número 14. Eu estarei lendo e os irmãos acompanhem a leitura, por gentileza. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O que temos aqui? Mateus é o evangelho escrito e direcionado para o judeu. É por isso que nos escritos de Mateus você sempre vai encontrar o perfil, as parábolas, a linguagem que se encaixa com os judeus. Nós estamos esperando Jesus nesta noite. Nós estamos esperando Jesus agora. Mas eu quero lembrá-los que o mundo não está solto. O mundo não vive sem rumo, como alguns pensam. Deus se revelou à humanidade desde os primórdios, por tempos, que também nós chamamos de dispensações. Há uma vertente teológica que não crê no que nós chamamos de dispensacionalismo. Não, são amilenistas. Esses negam até mesmo o arrebatamento da igreja. Outros negam se a igreja passará ou não pelo período da grande tribulação. Pois bem, quando Deus estabelece o homem no Éden, Deus se revela a eles. O homem tem comunhão plena com Deus. Eles estão vivendo
a dispensação da inocência. Eles não conhecem o pecado, mas a Bíblia diz que eles pecaram. Fechou-se a janela da dispensação da inocência. Deus então estabeleceu sobre o homem a dispensação da consciência. Ele agora está consciente, ele precisa se relacionar com Deus, ele precisa se chegar a Deus para buscar o plano de salvação. A redenção é apontada, mas o homem também peca, levando todo o gênero humano a se corromper. Deus então olha para Noé, entre a geração corrompida. Diz a Bíblia, Deus achou favor em Noé. Essa palavra é Deus achou graça. Graça no sentido de capacitação. Diz a Bíblia que Deus faz uma aliança com Noé. Coloca Noé na arca. Faz toda aquela geração perecer, porque por consciência não serviram a Deus. Pois bem, Noé sai da arca e Deus faz uma aliança com ele, estabelecendo a dispensação do governo humano. Noé agora está vivendo diante da promessa de Deus. Sai Noé da arca, povoa a terra novamente. Deus, por graça e por misericórdia, achou a Abraão, quando ainda estava em Ur dos Caldeus, chamou a Abraão e disse: vem para uma terra que eu hei de te mostrar. A Bíblia diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, porque Abraão pôde crer sem ver. E quando Abraão vem, Deus faz uma aliança com Abraão, e disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que temos aí? Temos a dispensação patriarcal, que através de Abraão, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Lá se vem Isaque, lá se vem Jacó, lá se nasce a nação de Israel, sobre a promessa de que através deles Deus abençoaria todas as famílias da terra. Deus disse a Abraão: essa terra que eu te dei, chamada terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, vai acontecer, Abraão, um lapso. O que é, Senhor? O teu povo vai descer ao Egito, lá serão escravos por 430 anos, mas eu vou visitar o meu povo. Lá o povo ficou debaixo da escravidão, mas a Bíblia diz que Deus levantou a José. Porque deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, aonde houver um remanescente, ali a promessa de Deus permanece. Você pode passar, a primeira geração pode passar, mas do remanescente Deus levanta e ressuscita a promessa. Do remanescente Deus levanta e cumpre promessa. Então nessa noite deixa eu te adiantar dizendo: o Deus de promessa está aqui. E se você tem promessa de Deus, você pode morrer, mas a promessa de Deus não morre, ela permanece viva. Ela permanece viva. Diz a Bíblia que Deus levantou a Moisés. Moisés foi chamado por Deus, e Deus disse: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e vim para livrá-los. Aquele povo estava debaixo de promessa de Deus. Faraó endurece o coração, mas Deus sacudiu o Egito. E quando Deus sacode, não sobra nada. Até hoje o Egito só é areia, até hoje o Egito só é pirâmide, porque aonde Deus sacode não sobra nada. Só tem uma história do que foi, do que era, mas aquele que tem promessa de Deus não foi e não era. Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é. Diz a Bíblia que Deus visitou o Egito
e de lá tirou Israel e colocou na terra de Canaã. E Deus disse a Abraão: Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Meus irmãos, vocês estão vendo esta guerra lá? Isso é só mais uma. Se levante o mundo inteiro, nós vamos ver isso daqui a pouco. Aquele povo tem aliança com Deus, aquele povo tem promessa de Deus. Quem guerreia contra eles, guerreia contra Deus. Por quê? Porque sobre eles tem um juramento. E Deus, o dia que fez o juramento com Abraão, a Bíblia diz que o próprio Deus desceu no juramento. Sabe por quê, pastor Macari? Porque Deus não tinha por quem jurar, Ele jurou por Ele mesmo, porque não tem ninguém maior do que Ele. Foi cantado aqui nesta noite: não há Deus como Jeová. Já que Ele é o grande, Ele jurou por Ele mesmo, e Ele é fiel, Ele é inabalável, Ele é imutável, Ele é o grande, Ele é o santo, Ele é o poderoso, Ele é o leão que batalha por Israel. Mas escute, Israel passou agora a viver na terra prometida. Enquanto Israel permanecia na presença de Deus, o povo prosperava. Quando Israel se desviava da presença de Deus, Israel perecia. O rei que estava servindo a Deus mantinha a nação em comunhão com Deus. Quando o rei se desviava, a nação perecia. O que Deus faz agora? Tira aquele povo do Egito e leva eles à dispensação da lei. Trouxe a lei a Israel. Para que é que Deus trouxe a lei? Deus não trouxe a lei para que eles fossem salvos pela lei. Deus trouxe a lei para dar vida ao pecado. A lei veio para dar vida ao pecado. Por exemplo, se você estiver em qualquer rua aqui próxima à igreja, e você for estacionar o seu carro, e lá não tiver uma placa de proibido estacionar, você estaciona aonde você quiser. Por quê? Porque não tem lei. Mas se você chegar lá e você ver a placa está dizendo não estacione, proibido estacionar. Então a lei diz o que não pode. O que Deus fez? Deus trouxe a lei e mostrou ao homem o pecado dele, quão ele estava mergulhado no pecado. Mais ainda, mostrou através da lei que o homem não podia de maneira nenhuma perdoar-se a si mesmo, não podia de maneira nenhuma se chegar a Deus por causa do pecado. A lei veio para apontar um Salvador, para apontar a necessidade de perdão de pecado. Assim sendo, Israel recebe a lei, mas Israel está pecando diante de Deus. Agora diz a Bíblia, através do apóstolo São Paulo: cumprindo-se os tempos, Deus enviou o seu Filho. E o apóstolo João começa dizendo assim: no princípio era o Verbo era Deus, e estava com Deus. Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito viria a existir. Aí ele diz assim: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Os judeus esperavam, Israel esperava que viesse mais um rei, que pudesse livrá-los do jugo romano que imperava sobre eles. Mas naquela ocasião, naquela data, eles olham para o Cristo e não crê que Ele é o Messias, não crê que Ele é o enviado. E diz a Bíblia que eles o crucificam, diz a Bíblia que eles o entregam às autoridades. E no dia que ele está sendo julgado, diz a Bíblia que Pilatos olha e disse: olha, eu não vejo nesse homem crime algum. A Bíblia diz que eles olharam para Pilatos e disse: deixa que o sangue dele caia sobre nós e caia sobre os nossos filhos. Poucos dias agora, no dia 7 desse mês, mais uma vez se cumpriu isso. Desde a história do judeu, essa palavra que eles pediram está se cumprindo. Israel está sempre no olho do inimigo. Olha o que foi o holocausto: matou mais de 6 milhões de judeus.
Israel está sempre perseguido. Agora morreu criança, morreu idoso. Por quê? Porque disseram: deixa que o sangue caia. O que aconteceu? Na cruz, meus irmãos, quando Jesus foi crucificado, diga comigo, na cruz, Israel saiu do plano de Deus, e a igreja entrou no plano de Deus. Aqui começa a nossa fala nessa noite. Escute, eu quero que você entenda isso agora. Deus disse a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus era descendente de Abraão. Quando Daniel profetizou, Daniel disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas, que equivale a 7 anos, cada semana. O que é que ocorre? Deus tinha um plano com a igreja? Sim. Deus tinha um plano de salvação comigo e contigo? Sim. Mas quem deveria trazer para nós as novas do Deus Criador dos céus e da terra era o judeu. A mensagem tinha que vir por eles. Mas quando eles rejeitaram a Cristo, eles saem do plano de Deus, e a igreja, os gentios, nasce no plano de Deus. Agora, como que Israel saiu do plano de Deus? Eles saem em Ezequiel 37, é o vale de ossos secos. Eles não saem da promessa, eles saem do plano de execução da salvação na terra, mas eles continuam sendo o povo de Deus. Quem é a nação de Israel hoje? É o vale de ossos secos. Diz a Bíblia que quando houve profecia, cada osso ajuntou seu osso. 1948, de toda a face da terra, começou a chegar judeu para estabelecer a nova nação de Israel. Os ossos já se uniram. Diz a Bíblia que ele continuou profetizando, e houve nervo, fala de exército, fala de força, fala de tendão. Israel acabou de chegar e enfrentou 6 nações e venceu as 6. Mais ainda, disse Ezequiel que continuou profetizando, e veio sobre eles carne. Isso fala de economia. Israel produz no deserto o que os outros não produzem no oásis. A economia deles é poderosa até os dias de hoje. Mais ainda, houve pele. O que é isso? Projeção mundial. Está lá quem, irmão? Está lá Estados Unidos, dizendo não mexe com Israel. Está lá quem? Está lá o Reino Unido, dizendo não mexa com Israel. Todas as maiores potências do mundo está dizendo não toque Israel, porque Deus disse: abençoarei os que te abençoarem. Aqueles que estão lá estão protegendo Israel. Mas o nosso assunto agora é que eu li um versículo para você, em Mateus 24:14. E esse evangelho do reino será pregado a todas as gente, e então virá o fim. Que evangelho é esse? Por quê? Porque quando Jesus foi crucificado, encerrou-se a dispensação da lei e abriu-se a dispensação da graça. Nós estamos vivendo em plena dispensação da graça. O evangelho que pregamos agora não é o evangelho do reino, é o evangelho da graça. E que evangelho é esse que Mateus está dizendo aqui, registrando aqui? Olha comigo 2 de Samuel 7,13. Este edificará uma casa ao meu nome,
e confirmarei o trono do seu reino para sempre. O que é isso? Deus faz promessa a Davi: Davi, o reino será seu para sempre. Quando Israel caiu, essas boas novas do reino ficou suspensa, de que Deus tem compromisso com eles e os estabeleceria. O que passa a acontecer agora? Nós estamos vivendo o evangelho da graça, e esse evangelho do reino, pastor, esse evangelho do reino voltará a ser anunciado acerca de um grande rei que está no trono, após o arrebatamento da igreja. Esse evangelho será pregado no milênio. Quem é que vai pregar esse evangelho no milênio? Não vai ser a igreja, vai ser os judeus, que vão estar pregando acerca do rei que está no trono. Quem é? É ele, que é rei dos reis e senhor dos senhores. Significa dizer o que, pastor? Dizer que alguém interpreta esse versículo e diz o seguinte: pastor, enquanto o evangelho não for pregado em todo o mundo, não haverá arrebatamento da igreja. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não. Jesus vai vir arrebatar a igreja, irmão, e o mundo vai seguir o seu curso. Nós vamos ver isso já. Esse evangelho aqui não é o evangelho da graça que você prega hoje. Por quê? Há mais, só na janela 10/40, há mais de 4 bilhões de pessoas hoje que nunca ouviram falar de Jesus. Há pessoas morrendo todo dia sem ouvir falar de Jesus. E como vai alcançá-los? Como vai chegar lá? Paulo revela isso em Romanos capítulo 1 e 2. Há uma lei que está sendo pregada a eles. O que eu quero dizer nessa noite? Eu quero dizer que esse juízo final já está com o cronômetro ligado. Por quê, pastor? Porque o relógio de Deus na terra hoje não é Israel somente, mas é a igreja. Por quê? Quando Israel matou a Jesus, quando os judeus mataram a Jesus, já havia se cumprido 69 semanas, disse Daniel, e uma semana ficou faltando. 7 anos apenas. 7 anos determinados sobre esse povo, para que se cumpra sobre eles na terra a vontade plena de Deus. Significa isso: a igreja vai ser arrebatada a qualquer momento. Pode ser nessa noite. E quando a igreja for arrebatada, dá-se-á início no período de tribulação e grande tribulação. Meu irmão, eu estou como aquela melodia: o meu ser não aceita que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não. Porque o apóstolo Paulo disse: a um que resiste, até que do meio seja tirado a manifestação do homem do pecado. Vamos pensar nesse episódio agora. A igreja sendo arrebatada agora. Quais serão os passos da igreja? Número 1, no arrebatamento só o salvo verá. Jesus vem como ladrão.
Ladrão vem de surpresa, mas ladrão só vem levar o que é bom. Segundo, irmão, vai ser muito rápido. Diz a Bíblia que vai ser num piscar de... Pisca aí, já foi. Significa que não vai dar tempo de pedir perdão, não vai dar tempo de confessar algumas coisinhas, não vai dar tempo de consertar com ninguém. Irmão, é tão sério isso que não dá tempo nem ficar se preparando. Não, pastor, não. O que é que eu tenho que fazer então? Ficar preparado. Eu estou me preparando para quê? Você se preparou para vir no congresso, porque você sabia o dia e a hora, mas para o arrebatamento, como se preparar para arrebatamento se você não sabe o dia nem a hora? Qual é a recomendação então? Entregou a sua vida a Jesus? Está preparado. E o que é que eu faço? Paulo diz: fica firme, fica firme, fica firme. Por que você está firme? Porque eu estou esperando Jesus. Mas e a bênção não chegou? Não, a bênção não chegou, mas eu estou esperando Jesus. E se a bênção chegar antes eu pego, mas se ela não chegar, eu subo sem a bênção, mas eu subo abençoado. Agora, escute isso. Nós estamos falando de juízo final, de julgamento. Diga assim, julgamento. Então, digamos que a igreja foi arrebatada. A palavra arrebatada é tirado com força, num piscar de olhos. Jesus não vai pisar nessa terra na primeira vinda. Não, não. A Bíblia diz que nós encontraremos Ele nos ares. Agora, há uma escala para isso acontecer. Paulo diz que nós não vamos anteceder os irmãos que foram na frente. A igreja que triunfou e hoje dorme em Cristo. Paulo diz que a trombeta vai tocar. Agora a trombeta não toca aqui, a trombeta toca lá onde? No paraíso. A trombeta toca para eles. Nós não vamos ouvir trombeta, é só eles. A trombeta toca. Olha para mim, Tessalonicenses capítulo 4, verso 18. Vamos olhar a divisão disso. Ele vem. Olha, vamos olhar o versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Tem um ponto e uma vírgula aí ou não? Ressuscitarão primeiro. Tem ponto e vírgula, sim ou não? Está vendo aí na escrita? Aqui, olha na sua Bíblia aí. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ponto e vírgula. Tem uma pausa? Sim ou não? Agora, olha o que ele vai dizer no verso 17. Depois. São dois atos aí ou não, irmão? Eu quero que você me ajude. Se eu estiver errado, me corrija. São dois atos aí ou não? Cristo vem, a trombeta toca, os mortos em Cristo ressuscita. Depois, outro evento agora. Depois nós, os que? Paulo estava esperando Jesus para aqueles dias, por isso ele escreveu isso. Depois nós, os que tivermos, seremos o quê? Agora, juntamente com eles nas nuvens. Significa o quê? A trombeta está tocando, eles ouvem a trombeta, recebe o corpo glorificado, levanta da sepultura, os crentes é arrebatados no mesmo instante, a gente encontra. Alguém diz assim: quando eu chegar no céu eu quero abraçar meu pai. Quando eu chegar no céu eu tenho uma boa notícia para você. Você não vai nem ter chego lá, você já vai começar a abraçar no arrebatamento. No arrebatamento, no arrebatamento, no arrebatamento. Aleluia! Ao encontrar
Diga assim: nos ares. Então olha que coisa linda. A igreja vai encontrar. E quem é que vai levar a igreja? Alguém diz assim, após o arrebatamento o Espírito Santo será tirado da terra. Negativo. O Espírito Santo vai entregar a igreja a Cristo, vai dar meia volta e vai partir para Israel. Naquele dia derramarei sobre eles o Espírito de graça e de... Por quê? Porque agora a igreja foi tirada, Israel volta para o centro da vontade de Deus. Para quê? Para cumprir a última semana. Eu disse que Daniel nos informa que uma semana equivalia a 7 anos, sim ou não? Se eles tivessem matado Jesus da semana 68, faltaria quantas semanas? 2, daria 14 anos. Por que a tribulação e grande tribulação será só de 7 anos? Porque falta apenas uma semana para cumprir. O que é que faz agora? A igreja foi arrebatada e encontrou Jesus nos ares, sim ou não? Para onde a gente vai? Para onde a gente vai, irmão? Aqui, para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Diga assim: vamos para o julgamento. Paulo diz que nós vamos para o tribunal de Cristo. Diga assim: tribunal de Cristo. Agora fique tranquilo. Esse tribunal não é para salvação. Nesse tribunal só chega salvo. Esse tribunal no original quer dizer o Bena. É o pódio. É como você vê uma corrida de Fórmula 1, quando eles colocam aqueles degrauzinhos lá para subir, para receber o prêmio. Esse é o tribunal, irmão. É para receber o pagamento. E a Bíblia diz que ele vai julgar. Ei, olha para cá. Faz de conta que isso aqui é uma malinha. Faz de conta que isso aqui é uma maleta. Aliás, eu tenho um ali, deixa eu pegar para ilustrar melhor. Traz aí, pastor Macário. Nós vamos todos com a maleta no arrebatamento. É, pastor, é. Para onde você vai? Para o tribunal. O que você está levando aqui? As obras. Tudo que você operou na terra, para receber galardão. Você está pensando que esse culto hoje você não está recebendo por ele? Você está recebendo por esse culto. Agora há pouco teve um momento da oferta. Quem ofertou, está na maleta. Dá uma olhada nessa malinha sua aí, o que tem nela? A Bíblia diz que as obras serão classificadas. Eu não vou tomar tempo para ler, porque não é o texto, eu quero ir no juízo final. É difícil chegar lá, mas eu chego, irmão, peraí. Escuta. Mas a Bíblia diz, pastor, que ali vai ter obra de ouro. Ouro. A Bíblia diz que a maleta vai passar pelo fogo. O fogo aqui não é literal. O fogo aqui é o fogo da onisciência, onipresença de Deus. É o fogo que vê por dentro. Então alguém que edificou sobre ouro. Ouro, o que é isso? Ouro fala do que é santo, do que é precioso. Ouro fala da justiça divina. É tudo que você fez para Deus, baseado no princípio da justiça. Você pode ter edificado sem justiça, perdeu. A Bíblia diz que vai passar pelo fogo. Ouro. Segundo, a Bíblia diz que a outra classificação é prata. Prata. Ouro resiste o fogo, sim ou não? Prata resiste o fogo, sim ou não? Mas a Bíblia diz também que vai passar madeira. Madeira resiste o fogo? Mas a Bíblia diz também que vai passar palha. Palha resiste o fogo? Que é isso, pastor? Diga assim: ouro, justiça divina. Prata, baseado na redenção.
Por que você está cantando aqui hoje? Por que você está servindo aqui hoje? Ah, pastor, porque a líder convocou. Palha. Palha. Se você estiver aqui, mas o seu coração não estiver, é palha. Por que você veio no congresso? Porque eu vim, pastor Di. Porque é mais ou menos assim, olha. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por que você veio? Ah, pastor, porque eu conheci a palavra diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito, ou eu exaltarei o nome dEle, cantarei a Ele cântico de louvores, entrarei pelas suas portas com cântico, porque foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Por que você está servindo? Porque rege, porque dirige, porque coopera, porque obedece, porque pôs uniforme. Ah, pastor, porque nada se compara com a salvação. Isso é prata que Ele realizou na minha vida. Há uma palavra da parte de Deus para a tua alma nessa noite. Não deixa que picuinha roube o teu galardão, não. Eu não gostei do que me falaram, eu não gosto da cor da roupa, eu não gosto do louvor, eu não gosto disso, eu não gosto. Ei, irmão, tem tanta coisa que a gente não gosta, mas tem uma coisa, eu estou fazendo edificado em prata. O que Ele fez por mim é maior do que isso. Então eu suporto, eu perdoo, eu ando a segunda milha. Se depender de mim, o congresso vai ser uma bênção. Se depender de mim, eu vou estar adorando. Se depender de mim, eu vou estar cooperando. Sai murmuração dos meus lábios, porque o Senhor me salvou. Quem pode agradecer por ser salvo? Por que está aqui? Porque sou salvo. Por que faz a obra? Porque sou salvo. Galardão, galardão, galardão. Diz a Bíblia que Ele vai começar a colocar as coroas. Eu amo isso, irmão. O crente que se julga mais fraquinho, a Bíblia diz que ele vai receber pelo menos uma coroa. Ninguém vai sair de uma coroa, que é a coroa da vida eterna. Você é ruim de serviço, mas pelo menos uma coroa vai receber. Mas tem uma coroa específica para ganhador de alma. Pastor no céu não vai ter, mas a Bíblia diz que tem uma coroa específica para pastor, irmão. Por isso que pastor suporta, pastor tolera, porque tem uma coroa específica. Mas tem aqueles que edificou por contenda, edificou por inveja, cantou para alguém ver que cantava, pregou para alguém ver que pregava. É interessante que cantou, teve louvor, teve poder, teve unção, teve até salvação de vida, teve até cura, mas o céu mete no fogo e diz: não passa. Porque Deus não nos julga pelas nossas ações, Deus nos julga pela nossa motivação. Vamos repetir isso? Diga assim: Deus não nos julga pelas nossas ações, Deus nos julga pelas nossas motivações. O que é que te motiva? O que é que te motiva? Mas escute, a Bíblia diz que tem obra que vai passar no fogo, e quando passar a maleta das obras de palha, fala de vanglória. Ah, meu irmão, se não fizer massagenzinha no ego, se não adular,
Encadular, é crente carrinho de mão, empurrando a vida toda. Vem, irmão. Não, é assim mesmo. Não, deixa pra lá. Ô, meu irmão, te apruma. Você tem um Deus santo, você foi salvo por Ele. Sirva a Ele com alegria. Diz a Bíblia que estas obras, o tempo não permite eu deter-me muito nisso, mas escute, quando passar pelo fogo, ó, tudo que você fez lá, você fez no meu nome, mas a sua motivação era para se exaltar, a sua motivação é para que colocasse tapete para você. Aí vem o outro, olha, você deixou de fazer, é o pecado de omissão, mas a Bíblia diz assim, porém o tal será salvo. O que é o tal será salvo? É como uma casa pegou fogo, perdeu tudo, mas se escapou-se pela vida. Aí que é interessante, irmão. Aqui começa o primeiro princípio, que no céu haverá lembrança, que a Bíblia diz que no reino do céu terá maior e menor. Mateus capítulo 5 diz que o menor no reino é maior. Agora a igreja foi julgada, tribunal de Cristo, foi arrebatado, encontrou com ele nos ares, levou para o tribunal. A igreja agora está linda, coroada, preparada. O que Jesus vai fazer? Jesus vai levar, ele é o noivo, não se esqueça disso, ele é o noivo, ele vai levar a noiva para o casamento. E o que é que ele vai fazer? Ele vai nos levar primeiro para o átrio, o lugar onde ele vai nos apresentar ao Pai. A Bíblia diz, consumando todas as coisas, os entregará ao Pai. Oh, babá, sepacaramadacai. Ele apresenta ao Pai no átrio. Essa é a minha noiva. Esses é os que eu comprei com bom preço. Esses é os que foram lavados e remidos no meu sangue. Esses é o que estão escritos com o teu livro, está computado aqui. O Pai se levanta do trono e disse: vinde, benditos. Entra. E agora, a mesa está posta. Jesus na ceia disse para os apóstolos: desejei muito participar convosco dessa ceia, mas eu a comerei daqui a pouco, no reino do meu Pai. A mesa está posta, Paulinho. Diz a Bíblia que lá vai estar sentado Abraão, Isaque e Jacó. E mais alguém vai estar sentado lá. Sabe quem é o outro que vai estar sentado lá? João Batista. A Bíblia diz: o amigo do noivo assiste. Arrancaram a cabeça dele, mas vai estar com cabeça e tudo lá. Vamos dizer que o João vai ser o padrinho de casamento. A igreja vai sentar toda linda, toda coroada. A Bíblia diz que nós o veremos como ele é. Sabe o que ele vai fazer? Primeiro cardápio. A Bíblia diz que ele nos dará do maná escondido. A palavra maná quer dizer, o que é isso? Nós comeremos. Essa festinha de casamento, ela vai durar 7 anos. 7 anos vai durar a festinha. Ei, e agora, a igreja foi arrebatada, sim ou não? Passou no tribunal, entrou nas bodas. E aqui embaixo? Aqui embaixo começou o período de tribulação e grande tribulação. Meus irmãos, com o arrebatamento da igreja, vai começar a haver uma tribulação interna. Sabe aonde vai começar a tribulação? No coração dos crentes desviados. Mas o governo mundial
chamado de anticristo, que será um homem político, ele vai trazer aparente paz. Lembra que eu disse que Israel voltou para o plano de Deus? Quem já ouviu a parábola das 10 virgens aqui? Quem já ouviu? Eu vou contar essa parábola para você rapidamente. À meia-noite, ouviu-se uma voz. Aí vem o... Quem? É o noivo não. À meia-noite, ouviu-se uma voz. Aí vem o... Aí vem o... esposo. Por que o esposo? Porque a parábola das 10 virgens não fala de arrebatamento da igreja. Não, pastor, não. Jesus está contando a história de um casamento tradicional do judeu. O que é que acontecia no casamento? O noivo casava-se, dava uma festa privada, só para a família. Essa festa durava 7 dias. Depois de 7 dias, o noivo saía, já casado agora, para uma festa pública. E o que é que ele fazia? Ele ia buscar um cortejo de 10 virgens, para acompanhar a noiva para a grande festa pública. Quem é estas 10 virgens? Estas 10 virgens é Israel. Jesus arrebata a igreja, ele é o noivo da igreja. Ele dá uma festa privada, só o salvo está lá, 7 dias. Israel naquele instante está dividido. Metade é imprudente, está crendo que o anticristo é o Messias. Metade está crendo que o Messias ainda há de vir. Zacarias diz que eles vão clamar naquele dia e vão dizer: Jeová, manda-nos o Messias. Vai ser quando Jesus está lá nas bodas e o clamor de Israel chega: envia-nos o Messias. Jesus então chama a igreja. Você leu comigo aí: nós seremos arrebatados, encontraremos com ele nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Depois do arrebatamento, nunca mais a gente o deixa. Se ele subir, a gente sobe. Se ele descer, a gente desce. Se ele sentar, a gente senta. Onde ele estiver, nós estaremos, porque a igreja agora está casada com ele. Mas isto agora é aqui que está acontecendo. Jesus vem para buscar Israel. Para quê, pastor? Para estabelecer o seu reino. Vai dar a grande festa pública, que é o milênio. Mas quando ele chegar, metade do judeu está crendo ainda que ele vem, e a metade está crendo no anticristo. Por quê? Porque aqui tem o período primeiro de tribulação. Diga assim: tribulação, aonde Deus vai começar a tratar com todo ser humano na terra. Durante esse período de tribulação, não haverá salvação para um determinado grupo de pessoas. Quem são eles? Paulo disse em 2 de Tessalonicenses 2:11, que após o arrebatamento, aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir a palavra, aqueles que tiveram a oportunidade de amar a Deus e não amaram, Deus vai enviar sobre eles o espírito do erro, para que eles creiam na mentira. Sabe o que significa isso? Você que me ouve nessa noite e não decreta a palavra, não haverá segunda chance de salvação para quem é conhecedor da palavra. Ora, irmão, isso é óbvio. Significa você ouvir alguns crentes dizer: se eu não subir no arrebatamento, ainda que eu perca o pescoço, mas depois eu vou para o céu da mesma maneira. Não, a Bíblia diz que vai ser enviado o espírito do erro, de maneira que você vai crer na mentira. O que está desviado vai ser o pregador do anticristo.
ele vai ser o anticristo, ou seja, ele vai pregar uma mensagem anticristã. Mas haverá salvação na grande tribulação, pastor? Haverá. A Bíblia diz em Apocalipse 14, que um anjo vai descer do céu, pregando o evangelho. Agora não é o evangelho da graça, mas é o evangelho eterno. Pregando o quê? Somente a eternidade. Arrependei e dai ouvido, porque é chegado o dia do grande Deus. Quem ouvir naquele dia perde a cabeça, mas vai ao céu. Somente aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvir como você está ouvindo aqui nessa noite. Mas a igreja, depois de arrebatada, ela não passará por esse período de tribulação e grande tribulação. Não, pastor, não. A igreja vai estar com Cristo, porém a terra estará sobre o juízo de Deus. Deus vai estar sacudindo a terra, todos os reinos da terra. Isso que está acontecendo em Israel hoje é fichinha. A Bíblia diz que eles vão se armar, a chamada guerra do Armagedon. Todas as nações da terra, eles vão contra Israel, para varrer Israel do mapa. E quando eles estiverem todos reunidos, a Bíblia diz que Israel vai estar encurralado, não tem saída nem para a esquerda nem para a direita. Mas naquele dia, Deus vai derramar o espírito de graça e de súplica. Eles vão dizer: Jeová, manda-nos o socorro. Então a Bíblia diz que Jesus vem. A Bíblia diz no livro de Apocalipse capítulo 19, que ele aparece no céu, montado num cavalo branco, e na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E a Bíblia diz que os santos vinham com ele. Quem é? É a igreja que vem na retaguarda. A Bíblia diz que ele vai descer, vai chegar no meio dos soldados, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Aonde ele vai passando, soldado vai morrendo, porque a Bíblia diz que ele os matará pelo resplendor da sua glória. Ele vai pisar sobre o monte das oliveiras, o monte vai se fender de alto a baixo, e Israel vai entrar na fenda da rocha para cumprir. Eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Israel vai entrar, mas quando ele for entrando, a Bíblia diz que eles vão olhar para ele, disse o profeta Zacarias, e vão dizer: que sinais são esses na palma das suas mãos? Jesus vai dizer: esse sinal é o sinal que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Então eles vão ter consciência e vão gritar: ele é aquele que os nossos antepassados crucificou. Ele é o Cristo, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Salvador, ele vem. Quantos creem nisso? Ele aniquila os exércitos dos inimigos, estabelece o trono na terra e chama para o julgamento. É o segundo julgamento antes desse que nós vamos tratar daqui a pouco. Qual julgamento? O julgamento das nações. Quem? Ele vai reunir todas as nações e vai começar a separar bode de ovelha. Irmão, cuidado quando você ouvir a pregação. Há pessoas que colocam fora do contexto, porque naquele dia alguém vai dizer: Senhor, no teu nome, no teu nome. E ele vai dizer: aparta-te de mim. Meu irmão, isso não é no arrebatamento, gente. Isso aqui é julgamento das nações. Quando ele disser: olha, eu tive fome e não me deste de comer, é quando nem o judeu poderá comprar e nem vender, por causa do sinal da besta. Tive preso e não me visitaste, tive com frio e não me cobriste, tive preso e não foste lá na prisão. O que significa isso? É quem não fez a um desses pequeninos. Quem são os pequeninos? Israel. A igreja já está arrebatada. O que é que ele vai fazer? As nações, escute isso, irmão. A nação que não foi à guerra contra Israel é a ovelha. Ele vai dizer: entra. Para quê? Para o reino dele. Vai entrar para o milênio. Não é salvação não, entenda isso. Vai entrar para o milênio. A nação que foi contra Israel para matar Israel é chamada de bode. Não é coincidência que ele diz que eles vão estar do lado esquerdo e as ovelhas do lado direito, irmão. Eles serão rejeitados ali. As nações que creram entrarão para o reino dele.
a nova Jerusalém vai descer do céu. Vai ficar, escute, vai ficar como essa caixa aí, ó. Ela será como um lustre, é o Tofel. A Bíblia diz que nela vai haver tanta luz, que as nações andarão ao redor da sua luz. Ela vai brilhar como o sol. Quem vai estar aí? Jesus, o grande rei, para reinar sobre a terra. A 7ª dispensação bíblica, diga assim, o milênio. Quem vai estar com ele? A igreja. O que é que a igreja vai ser? A igreja vai ser, meus irmãos, o ministério de Jesus na terra. A Bíblia diz que nós reinaremos com ele. Aonde? Aqui. A igreja tem acesso céu e terra. Lembra da escada de Jacó? O mundo vai seguir o seu curso, mas a Bíblia diz que agora é ele que está no reino. Satanás está preso por 1000 anos. A terra tem paz. Por quê? Porque ele está no trono. A Bíblia diz através do profeta Isaías que ele vai converter arma de guerra em ferramenta de trabalho. A Bíblia diz que ele vai varrer do seu reino tudo que causa escândalo. Não vai ter maconha, não vai ter carnaval, não vai ter prostituição. Tudo que causa escândalo, ele vai varrer do seu reino. A Bíblia diz que ele vai dar uma festa uma vez por ano. A nação que não for a Jerusalém na festa, não chove sobre ela naquele ano. A Bíblia diz que quando chegarem na festa, nas panelas, que ele vai dar comida para todo mundo, lá vai estar escrito assim, olha, não a marca da panela, mas vai estar escrito assim: santidade convém ao Senhor, santidade convém ao Senhor, santidade convém ao Senhor. 1000 anos, a igreja está reinando com ele. Mas e agora? Agora João disse, eu vi. O que você viu, João? Satanás foi solto novamente. Para quê? Para tentar os que estavam durante o milênio, para levá-los a crer no Cristo do Rei, ou crer na doutrina que eles receberam. Diz a Bíblia que quando isso acontece, os céus e a terra, que agora existe, passarão. Escute comigo, Pedro diz que está reservado como um tesouro para o dia do fogo. E agora, pastor? E agora? E agora João disse que ele estabeleceu o seu trono. E eu quero que você esteja em pé agora. Diga assim, juízo final. Daniel viu e João também, escute isso. Número 1, quem vai estar nesse juízo final? Primeiro, Jesus é o juiz. Escute isso, você que me ouve nessa noite. O moço estava tomando banho numa represa, começou a se afogar. Um outro rapaz passando no aterro da represa, jogou uma corda para ele. Ele segurou na corda, o rapaz puxou, tirou ele para fora. Passado alguns anos, aquele moço que foi salvo da represa cometeu um crime, foi preso. No dia do julgamento dele, quando ele entrou na sala do juiz, que ele olhou, a mente dele voltou uns anos atrás. Quem era o juiz? Aquele moço que jogou a corda para ele. Ele olhou e disse, eu poderia dar uma palavra com o juiz. O advogado pediu, o juiz consentiu. Pode falar. Ele disse, você está lembrado de mim? No lugar tal, no ano tal, eu estava morrendo afogado, você jogou uma corda, eu segurei na corda e consegui sair. O juiz olhou e disse, me lembro, mas deixa eu só te dizer uma coisa, naquele dia eu era o teu salvador, mas hoje eu sou o teu juiz. Jesus vai se sentar no trono. Isaías diz que quando ele sentar nesse trono, ele vai colocar o cinto de justiça. Desse trono de julgamento aqui, meu irmão, não sai ninguém salvo. Não tem salvação aqui mais.
Não, pastor, não. E para que esse julgamento? Porque Deus é justo. Ninguém vai ser condenado sem saber porque está sendo condenado. Lembra que eu disse que a igreja vai ser arrebatada e vai diante do tribunal? E você vai receber segundo as obras que você... O ímpio vai chegar aí, vai chegar com a maleta também. E a maleta dele vai ser exposta. O que é o inferno? Diga assim, CDP. Está fraco, diga assim, CDP. Centro de Detenção Provisória. Eu queria que você repetisse isso para você gravar. Diga assim, inferno é o CDP. Centro de Detenção Provisória. Quem está no inferno hoje? Todo aquele que partiu para a eternidade sem Cristo. O que ele está fazendo lá? Ele está lá preso, provisoriamente, sem julgamento, até o dia do juízo final. Você leu comigo que o inferno naquele dia vai dar aos mortos que estão lá. Quem vai comparecer aqui? Todos aqueles que partiram sem salvação. Olha o processo desse julgamento. Diga comigo, livros. Isso eu queria te mostrar nessa noite. Número 1, diga assim, livro da vida. Se uma pessoa se entregar para Jesus hoje, esse livro, ele já existe desde a fundação do mundo. Lembra que Moisés falou para Deus, risca o meu nome do teu livro? Esse livro é antigo. Esse livro computa tudo. Jesus disse para os discípulos, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito. Então, todos vocês que estão aqui têm o nome escrito no livro da vida. Ó, como o nome liga na sua identidade, quando você for arrebatado, e você chegar nas bodas do Cordeiro, você vai receber uma pedrinha branca com um novo nome. Ok? Então, o que acontece? Vai ser trazido primeiro, vai ser introduzido primeiro diante do trono o livro da vida. A pessoa vai receber a primeira palavra: o teu nome não está escrito aqui. Ele vai dizer, mas eu não tive oportunidade. Vai ser aberto vai ser aberto diante dele, escute, o livro da consciência. O livro da consciência. O Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus e anuncia o seu firmamento. A consciência Deus colocou no homem como um livro. Naquele dia Deus vai trazer como essa tela aqui, ó, diante dele. Por exemplo, se alguém que me ouve nessa noite e ainda não entregou a sua vida a Cristo, não tiver oportunidade para tal, e chegar diante do trono, sabe o que vai acontecer? Vai ser lhe apresentado esse culto aqui nessa noite. Por quê? Porque a igreja vai estar lá, irmão. Então a pessoa vai dizer, eu nunca ouvi a palavra, eu nunca ouvi a verdade. Jesus vai chamar, Edir, eu pretendo estar lá, com Cristo. Edir, é claro que é o novo nome. Aí eu me apresento, aí passa o telão dessa noite. Olha aqui na Assembleia de Deus da Lagoinha, o dia que você ouviu sobre esse dia, e você rejeitou a palavra. O nome não está escrito no livro da vida. A consciência será ativada, para que ele se lembre do dia que ele ouviu e rejeitou. Mais ainda, traz as obras dele agora. As obras dele foram más. O que é que ele fez? Não, ele era um bom pai de família, não roubava, não mentia, não usava droga. Não, ele era de casa para a igreja, da igreja para casa, da igreja dele lá. Mas aparentemente era um homem bom. Sim, mas recebeu a Cristo? Não. Recebeu o Evangelho? Não. Cornélio também era bom.
mas o anjo teve que ir lá. O que significa isso? Ele vai receber a condenação. Porém, escute, isso aqui é muito importante, ó. Na condenação eterna haverá graus de sofrimento diferentes. Tem pessoas que vai sofrer mais eternamente e outros menos. Lembra que eu fiz a comparação aqui? Uns vão entrar com uma coroa pelo menos e outros com mais coroa. Isso no céu. No lago de fogo, no lugar da perdição eterna, da mesma maneira, ele vai receber de acordo com as obras. Quanto mais ele acumulou fruto do pecado, quanto mais ele operou mal, maior será o seu juízo naquele dia. Todos entrarão, mas terá grau de sofrimento de fé. Terceiro livro que será posto aqui, diga assim, o memorial. Provérbios 10:7 diz assim, olha que coisa interessante isso aqui, meus irmãos. O justo ficará em memória eterna. Sabe o que significa isso? Diga assim, o que eu faço para Deus, eu recebo aqui, mas quando eu estiver lá, deixa eu fazer uma comparação. Como é que é seu nome, irmã? Elísia partiu hoje para a eternidade. Jesus a tomou Elísia para si. Tudo que a Elísia fez aqui fica em memória. A descendência da Elisa vai colhendo. Sabe o que é um memorial? É aquilo que está diante. As obras da Elisa, ela fica diante de Deus lá. É o memorial diante de Deus. Só que quando a igreja for arrebatada, a Elisa recebe por esse memorial e ela vai desfrutar no céu, na eternidade, através desse memorial. Mas o próprio Salomão, no capítulo 10, verso 7 de Provérbio, diz que a memória do ímpio apodrecerá. Olha como isso é sério, irmão. Tudo que nós fazemos há um memorial diante de Deus. E quem é que vai dar a sentença? É a igreja. Paulo disse, não sabeis vós que hão de julgar o mundo. A igreja tem o poder de dar a sentença. Deixa eu te dizer nesta noite, a Bíblia diz que ali haverá pranto e ranger de dentes. A Bíblia diz que dois são eternos ali. O que? O espírito do homem e o fogo do sofrimento. Os dois são eternos. Mas aquele que crê em Cristo vai desfrutar da eternidade para sempre. Diz ao escritor, vi grandes e pequenos. Não está falando de criança, está falando de rico e de pobre, está falando de culto e não culto, está falando de famosos e não famosos. Por quê? Porque desse trono aqui ninguém escapa, irmão. Não, ninguém escapa. O teu dinheiro não te livrará disso, a tua cultura não te livrará disso, a tua sabedoria, a tua influência na terra não te livrará disso. Diante desse juízo, ninguém escapará. Portanto, olha o que diz o escritor aos Hebreus: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Deixa eu te dar boa notícia nesta noite, ainda tem a oportunidade. Jesus está aqui, e a salvação está à sua disposição. Você pode desfrutar de salvação nessa noite, e se livrar do juízo final. A igreja crê nisso? Curva a sua cabeça então. Oh, aleluia. Se você creu na palavra nesta noite, eu vou orar agora 1 minuto. Bendito Deus e Pai, a tua palavra falou nesta noite. Espírito Santo, és tu que convence do pecado, da justiça e do juízo. Salva nesta noite, no nome de Jesus. Eu quero saber, aonde está a primeira pessoa que não quer estar no juízo final, mas quer fazer uma aliança com Cristo nessa noite? Levante a sua mão comigo, dizendo: eu quero esse Cristo. Eu quero esse Cristo que vai me livrar da condenação eterna. Aonde está a primeira pessoa? Olha aí do seu lado, meu irmão. Se você que conhece, se tem uma pessoa que ainda não fez isso, traga ele para receber a Cristo, para ter o nome escrito no livro da vida agora.
Talvez alguém afastado, desviou-se dos caminhos do Senhor, mas quer voltar nessa noite. Vem depressa, vem depressa, vem depressa. Jesus está aqui e quer perdoar os teus pecados. Aonde está a primeira pessoa nesta noite que está parada, afastada e quer voltar para Jesus? Aonde está a primeira pessoa nesta noite? Aonde está alguém que ainda não tomou essa decisão, mas quer fazer isso nessa noite? Jesus quer salvar, Jesus quer libertar a sua alma nesta noite. Alguém entre nós assim? Se tiver, vem agora. A oportunidade de Deus é agora. A oportunidade de Deus é nesta noite. Se você está parado, não fica parado não, volta para Jesus depressa. Ele tem nesta noite o melhor para ti. Alguém nessa noite? Se houver, traga aqui à frente, eu quero orar por essa pessoa. Se não tem, que o Senhor te dê uma outra oportunidade. Meus irmãos, a última vez que eu estive aqui, eu trouxe os livros de família e de autoridade. Alguns irmãos ficaram desejosos porque acabou, mas hoje eu trouxe mais. Se você quiser saber sobre família, e se você quiser saber sobre autoridade espiritual, está aqui. Tem aqui um moço. Onde está a segunda pessoa nesta noite? Onde está a segunda pessoa nesta noite? Aonde está a segunda pessoa nessa noite? Vem entregar a tua vida a Cristo. Faça como esse moço nessa noite. Vem entregar a tua vida a Cristo. Vem entregar a tua vida a Cristo, para te livrar do juízo final. Hoje a tua vida pode estar escrito o teu nome no livro da vida. Saia do teu lugar. Venha entregar a tua vida a Cristo agora. Venha entregar a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entrega a tua vida a Cristo nessa noite. Está vindo ali a segunda pessoa. Onde está a terceira pessoa nesta noite? Onde está a terceira pessoa nesta noite? Onde está a terceira pessoa nesta noite? Aonde está a terceira? É você, parado, não tem certeza da salvação. Não corra esse risco. O teu nome precisa estar escrito no livro da vida. Isso não é religião, isso é vida eterna. Isso é salvação que Jesus quer te dar. Aonde está mais uma pessoa? Onde está a terceira pessoa nessa noite? Oh, vem depressa. Ele tem pressa em salvar a tua alma. Ele tem pressa em perdoar os teus pecados. Há mais alguém para Jesus nessa noite? Ou eu vou descer porque eu quero orar por essas vidas. E você pode fazer isso nessa noite. Eu quero orar por você também. Eu quero ministrar salvação sobre a sua vida. Você que ainda não fez isso, faça. Faça. É seu nome, meu filho? Cláudio. Estava afastado? Não foi crente? Estava afastado? Não foi batizado? Levanta sua mão para o céu. Diga comigo, Senhor Jesus, eu creio em Ti. E a partir desta noite, eu volto à Tua presença. Quebra agora da minha vida, da minha mente, toda a prisão. Mas Jesus, eu quero voltar para Te servir. Então me dá nessa noite a alegria do Teu Espírito. Vem, amigo Espírito Santo, vem habitar em mim, transforma a minha vida. Oh, receba agora, eterno Deus. Traz alegria do Espírito agora. Traz um gozo de salvação sobre a vida desse moço. Eu quebro agora toda a prisão da mente. Será aberto o entendimento para servir. Espírito Santo, traz alegria agora. Traz alegria, Espírito Santo. Vem, abraça essa alma, Espírito Santo. Abraça ele, Espírito Santo. Traz gozo, traz alegria. Receba a presença, receba a presença, receba a presença. Rabacanda, rabada, rabacanda, rabacai. Bendito Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quebro agora, Senhor, toda a força das trevas, demônios que têm prendido esta vida, espíritos malignos. Em nome de Jesus eu te ordeno, sai da vida desse homem agora.
sai da vida deste homem agora. Eu quebro toda a força da droga desta vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Receba a libertação agora, receba a alegria do céu agora. Espírito de vício, sai, em nome de Jesus. Demônios, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus. Santo, abraça essa alma agora. Abraça essa alma, Espírito Santo. Glória, 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 glória. Rapacalamanda lavanda rabaca.